Olá, poderosas! Eu sou Rose Borges, eu estou à frente desse projeto Todas Podem Cast. É um conteúdo semanal, então antes de anunciar o meu convidado, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente, para o YouTube entender que vocês querem receber o meu conteúdo. E hoje eu tenho um convidado mais que especial. E o meu convidado agora, de hoje, gente, ele é hipnólogo. Ele salvou minha coluna. É um grande amigo já de muito tempo. João Miller, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Eu acho que primeira vez, né? Tô estreando aí nesse mundo dos podcasts. Falei pra você que não iria em outro antes de Não vou falar nada, porque eu fiquei vendo aí umas coisas. Mas, cara, tô muito feliz assim de saber que você deu continuidade no projeto, que tá tudo se encaminhando aí. Não, e eu tenho que falar antes. Eu já falei em uma outra entrevista, eu citei você. Mas eu não posso deixar de falar que antes de eu estava com esse projeto engavetado há muito tempo e eu não estava com muita coragem, eu tinha muita dificuldade, principalmente de acreditar mesmo no que era meu, uma coisa que eu fiz, será que eu faço, que eu não faço? E aí procurei o João primeiro porque eu vivia torta, né? As dores na cheia coluna. de dor. E aí ele fez foi mandinga? O que foi? Depois você vai... processo por telefone, não foi? Foi por telefone e deu certo, eu nunca mais senti a dor que eu estava sentindo. Graças a Deus. E aí, que foi que eu passei a acreditar na hipnose e procurei ele para fazer uma sessão. E com uma sessão eu já dei uma guinada, né? Saiu do papel. Saí né? do zero. Que bom, assim, acho que é importante essa parte da gente se conhecer, da gente entender as nossas limitações, saber até onde a gente pode ir, o quanto a gente pode progredir no dia a dia, né? E a hipnose, ela ajuda muito nisso, né? Ela ajuda você a se encontrar de uma forma a entender que você sempre pode mais, né? Você sempre pode dar o próximo passo, você sempre pode estar caminhando em direção àquilo que você quer, devagarinho ou de uma vez, dentro daquilo que você... Eu não gosto nada devagarinho. Mas vamos... Sempre de uma vez, né, amiga? Tudo de uma vez, porque eu sou assim, eu chego no cirurgião plástico e falo, amanhã você tem vaga? Porque se não for assim, eu enrolo até. E aí eu queria ver, porque a gente se conheceu há muito tempo atrás e passou também uns... Quase 10 anos. 10 anos sem se ver. Quando eu ouvi falar de novo de você, porque foi por meio de uns amigos do passado... E aí você já estava com a hipnose. Então eu quero saber o que aconteceu nesses 10 anos que eu não te vi. Então, vamos lá. Eu estava numa fase, não sei se você sabe, mas o pessoal vai saber agora, eu tenho uma doença autoimune. Eu lembro. E ela me limitou, me impediu de fazer muita coisa e eu me vitimizei muito tempo por conta dessa doença, assim, que eu sinto ainda muitas dores, mas hoje eu consigo controlar. E eu vivia nessa inércia de, sabe, não conseguia sair do lugar, não conseguia me colocar na minha posição por conta dessas dores, por conta de achar que eu nunca fosse capaz de progredir. E aí eu resolvi estudar para concurso. Um bom candango faz, né? Como todo brasiliense, né? Apesar de eu não ser brasiliense, como todo brasiliense, resolvi estudar para concurso. A atmosfera aqui já Exatamente. Exala isso, né? E eu larguei tudo. Eu trabalhava com vendas na época. E eu larguei tudo para estudar. Eu adoro ouvir quem fala, eu larguei tudo para fazer certa coisa, porque assim, eu não tenho nada para largar. Cara, eu larguei, assim, eu era vendedor na época na Chevrolet. E tinha 3 meses. Vou fazer uma mexanda? Um mexanzinho assim. Tinha 4 meses que eu tava lá. E não bateu, sabe? Não conseguia me encontrar ali, me encaixar dentro da equipe, da atmosfera da empresa, da marca, enfim. Não era pra mim. E aí eu resolvi chutar o balde. Falei, cara, vou largar isso aqui e vou só estudar. Vou só estudar mesmo. E aí larguei. E aí o período que eu trabalhava, eu ficava estudando. Estudava e assim, estudei muito e batendo na trave. Foi então que eu conheci o coaching. Comecei a
entrar nesse meio, nesse mundo do coaching. E aí conheci algumas pessoas que me ajudaram muito, me deram alguns caminhos, né? Fiz alguns processos e consegui me encontrar dentro do estudo. Só que eu sempre quis mais, porque eu sempre gostei da mente humana, eu sempre gostei de estudar a mente humana, de entender como ela funciona. E aí eu conheci alguns coaches, e um dos coaches que eu conhecia estava fazendo um curso de psicanálise. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, cara, onde você está fazendo esse curso? E ele me falou onde que ele estava fazendo, eu na mesma hora entrei em contato e fui me inscrever para fazer esse curso. Cara, fiquei apaixonado pela psicanálise, assim, é apaixonante, né? É muito complicado de você entender. Eu relia. Até hoje, assim, eu pego livros de Freud para ler, eu tenho que ler 3, 4 vezes a mesma página para entender o que aquele cara tava falando, né? Maravilhoso. Mas, assim, muito bom. Eu gostava muito de estar ali, de estudar aquilo. E aí, nos últimos módulos do curso, ele estudou, a gente estuda Freud. E Freud usava a hipnose para tratar as pacientes com histeria. E aí o professor, na época, levou um aparelhinho que chama Pineal Trainer, que é um aparelho que ativa a glândula pineal. E ele falou, quem quer participar aqui, que eu vou fazer um processo de hipnose com o Pineal Trainer. Você acreditava? Então, eu sempre fui, desde criança, um apaixonado pela mágica, pela hipnose, na época ainda. Você tem cara de mágico. Então, todo mundo fala assim que eu tenho. Esconde as carteiras aí. E eu sempre amei. Tô brincando. A intimidade é um negócio, viu, gente? E eu sempre amei isso, desde pequeno, assim, com meu pai. E aí, quando ele falou da hipnose, eu falei, cara, eu preciso realmente ver se isso é verdade. Porque a gente via na televisão, né, as pessoas comendo cebola. Então, e eu sempre duvidei disso. Mas não me põe pra comer cebola, não. Vamos comer cebola. Não, eu adoro cebola, mas cheiro. Cebola crua, assim, ó. E adoro. sentir o gosto da maçã? Pois é, até agora não. Vamos fazer com você. E aí eu vi aquilo, eu ficava, cara, não é possível. Não é possível que a mente seja capaz disso. E aí quando você começa a estudar, você vê que ela é capaz. E aí eu falei, cara, eu preciso saber se isso é verdade. E a hora que ele falou, eu pulei da cadeira e falei, cara, comigo. É comigo. E aí eu sentei lá, ele fez um processo lá. Funcionou? Processo mais terapêutico. E tudo que ele falava vinha nitidamente na minha cabeça como se eu estivesse vivendo. Eu falei, cara, não é possível. Eu preciso aprender mais isso. Eu preciso entrar mais a fundo nisso. E aí, no dia seguinte, eu saí dessa aula, fiquei a noite inteira pensando, falando, cara, como é que pode? E aí eu fui procurar um curso de hipnose. Falei, agora eu preciso tinha quantos entender. Anos? Isso foi a hipnose em 2015, 2016, ali no final de 2015. E aí eu falei, cara, eu preciso entender isso, eu preciso aprender isso. E aí eu comecei a procurar os cursos de hipnose que tinha. Aqui em Brasília tinha o Eduardo Rocha, que é um excelente professor voltado mais para PNL, é um dos caras que eu conheço assim que são os maiores entendedores da PNL aqui em Brasília. E o Guilherme Alves, que era mais, apesar dele fazer um processo de hipnose clínica também, ele era um professor mais voltado para o entretenimento. E aí eu fiz o curso com os dois, aqui em Brasília, e aí comecei a buscar fora. Falei, cara, agora eu preciso buscar fora. E aí o Guilherme trouxe para Brasília um professor chamado Alberto Delísola, que para mim ele é o maior conhecedor da hipnose no Brasil. Não conheço ninguém que fale de hipnose igual a ele, porque ele é professor, ele é psicólogo e é professor da Universidade Federal de Minas. E ele, tudo que ele fala na hipnose é baseado em ciência. Ele não tem, tudo é comprovado ali. E aí depois fiz mais 2 cursos com um cara de Londres. Aí você foi se especializando. Aí eu fui buscando sempre mais e mais. E quem foi a primeira pessoa que você... Que eu hipnotizei? Cara, no curso, né?
No curso a gente Tinha treina. voluntários? Porque assim, no curso ele dá a matéria, explica como ela funciona e os alunos se reúnem para fazer uns com os outros. Mas aí quando você começou a estudar, aí você começou a entender melhor, e aí aquelas perguntas que todo mundo quer saber, a hipnose é só pra dormir? É pra, sei lá, ficar fazendo você comer cebola? Eu vou e não volto. As que eu mais escuto eu não vou ser hipnotizada não. Vai que eu não volto. Voltar da onde? Aí Você não vai pra lugar nenhum. Exatamente o que eu falo, mas você não vai pra lugar nenhum, pra você ter que voltar, né? Não tem porquê, essa é a primeira coisa. Você vai fazer eu contar segredo. Nossa. Cara, E você já fez? Muita mulher chega pra mim e fala, hipnotiza meu marido aqui só pra fazer umas perguntas pra ele. E cara, não adianta, ele não vai responder. Mas não por vai. quê? Tem um bloqueio? Não, primeiro que deve ser antiético você fazer isso. Sim, obviamente isso você não vai fazer. A gente não faz. Mas existe essa possibilidade? Então, é o que eu costumo falar. A hipnose é perigosa? Não. A hipnose não tem perigo algum. Perigoso é o hipnoterapeuta. É o hipnólogo. Por quê? Se eu chego pra você, te coloco em transe e falo pra você tirar a roupa, você não vai tirar, porque não é da sua essência ficar andando nua na rua. Mas a pessoa, porque eu fiz uma sessão com você, eu sabia o que estava acontecendo, eu não tinha muito controle, mas eu não fiquei desacordada. Sim, você está consciente o tempo inteiro, Sim. percebendo tudo o tempo inteiro. E aí é onde vem. Se eu falar pra você tirar a roupa, quando você abrir os olhos você vai tirar a roupa. Você não vai tirar porque não é de você isso. Agora, se eu viro pra você e falo, você está dentro do seu banheiro se sentindo muito sujo e precisa tomar um banho. Entendi. É a forma como você guia, Entendeu? né? Então assim, a hipnose não tem perigo. Perigoso é quem está hipnotizando. Então se você, e isso eu falo pra vocês, viu? Se vocês querem passar pelo processo da hipnose, procurem um profissional que tenha já um nome no mercado. Isso é muito importante. Um bom profissional, porque assim, os maus profissionais acabam fazendo com que a hipnose seja mais temida. Sim. Porque as pessoas, o tempo inteiro eu escuto, você vai dominar a mente, você vai fazer uma falacinha de banco. E de uma certa forma a pessoa fica vulnerável. Porque ali você está entregue Eu só tive coragem de fazer porque eu te conheço há muitos anos. Tem um pouquinho só, gente. Eu sou nova. Nossa, esconde a idade. Esconde a idade. Mas eu não teria coragem de sair, de ir e ficar sozinha numa sala. Inclusive, quando eu falo isso, todo mundo, mas você teve coragem? Mas coragem de quê, gente? Até parece que é um assassino. Não. Pode ser que sim, existe gente pra tudo, mas o importante é você verificar se a pessoa, né, é realmente qualificada para aquilo, se ela já teve algum deslize aí durante a carreira, porque é uma coisa... É igual a cirurgia plástica. Sim, igual qualquer igual a outro. medicina Sim, qualquer outro ramo. É igual o psicólogo. Não tem jeito. Existem bons profissionais e péssimos profissionais em todos os ramos. E é uma relação importante. de confiança, né? Porque além de você estar ali vulnerável, que eu falo vulnerável entre aspas, porque eu volto a dizer que a gente não fica desacordado. Não, você está consciente o tempo inteiro. Sim, mas você tem uma parte que você faz uma anamnese, né? Da pessoa falar mais abertamente do passado e lá. Exatamente, a gente faz todo um estudo antes para saber o que está incomodando aquela pessoa, para que até durante o processo a gente não toque em feridas desnecessárias, porque a gente acaba gerando um trauma ou trazendo um trauma à tona para o seu paciente sem a necessidade. Porque você faz uma sessão guiada e personalizada, a pessoa vai contar para você. Exatamente. E aí, a partir do que você ouve, a gente estrutura o tratamento. O tratamento ele é feito pessoa a pessoa. Eu tenho até rotinas da hipnose que eu posso usar em pessoas com problemas diferentes, mas como eu guio o processo, ele é específico para você. Então, qual é o seu problema? O que você está passando? O que você está sentindo? O que é que você quer se livrar? O que te impede de avançar também, porque eu acho que... O que está te incomodando? O que está me incomodando é isso. Então, eu vou elaborar para você uma rotina de hipnose dentro disso. E aí, isso aqui está me incomodando.
Mas como é que foi sua criação? Seu pai, sua mãe, sua infância, como foi sua vida? Por quê? Às vezes o seu problema, eu não tenho que tocar no seu pai que abusou de você, por exemplo. Sim. E aí, se eu não sei disso, eu vou durante o processo falar algo que traz à tona aquele abuso. É um gatilho, né? Aí eu acabo ativando esse gatilho, aí você sai de lá pior que você entrou. Então é muito importante o profissional ser um profissional que entende. E a pessoa também falar, assim, a verdade, né? Confiança. Porque se ela esconde alguma coisa e acontece de você tocar no assunto... Mas é a questão do profissional. Se você não mostra que você é um profissional confiável para sua paciente ou para o seu paciente, você não vai conseguir arrancar dele aquilo que você precisa. Mas eu quero saber assim, quando você iniciou, o que mais te incentivou? Porque eu esqueci de falar, e é tanta coisa, vai puxando assunto, né? Você está agora no ramo, trabalhando com mulheres, no ramo de estética, para facilitar, viu, gente? Quem tem medo de agulha, quem tem medo de dentista. Dolorosos, Aí esse processo foi um processo que começou em janeiro. Aí você antes fazia qual tipo de hipnose? Eu atendia em consultório. Você ainda atende, né? Atendo ainda, mas na época eu só atendia em consultório, né? E aí só fazia esses processos e eu entendia que, assim, 90% das pessoas que eu atendo em consultório são mulheres. E a maioria delas é trauma relacionado a relacionamento. Ou pai, tudo mãe, culpa marido, irmão, enfim. A maioria é relacionado a isso, a relacionamento. Sim. E aí eu começava a estudar isso, né? E uma amiga minha, Raquel, um beijo pra você, Raquel, que vai assistir com certeza. Ela trabalha com cílios, micropigmentação, ela trabalha nessa área da estética. Os cílios não, mas a micro eu sei que tem uma dorzinha, né? Porque é utilizado o mesmo negócio de tatuagem, né? É parecido, né? E aí é importante fazer, porque tem muita gente com medo de agulha. Tem gente que não tem coragem de fazer procedimento, né? Muito. Na odontologia. Na estética mesmo, Botox. Eu tenho amigas que ela fala em Botox e falam, meu Deus, eu amo, viu? Eu amo levar agulhada na cara. Eu uso em mim, né, a hipnose. Eu uso em mim a hipnose. Eu durmo fazendo tatuagem, que é uma beleza. Durmo de sonhar. Sério? De sonhar. É impressionante. Eu não deixei nem terminar uma aqui, porque tava doendo tanto. Cara, eu não tenho, assim... E é um ramo que muita gente gosta e não faz pelo medo da dor, né? O medo da dor. E foi assim, a Raquel mexe com essa parte da micro, ela faz os cílios, porque os cílios a gente acha assim, não é um procedimento desconfortável, mas fica 2 horas de olho fechado. Não, e tem uma pessoa ali mexendo em no você. seu olho. Não é todo mundo que tem essa facilidade de deitar e ficar tranquila com uma pessoa mexendo, né? E para profissional também é um problema. Por quê? Porque chega um certo momento, existem muitas pacientes que a pálpebra fica vibrando. Sei. Do nervosismo de você estar ali, a pálpebra vibra muito. E aí, essa minha amiga foi fazer um evento de cílios aqui, em Brasília. E ela falou assim, você vai falar sobre isso. Eu falei, não vou. Eu falar sobre isso? Eu não tenho nem ideia de como entrar nesse mercado com a hipnose. E ela falou, não, você vai. Se você não falar, você vai subir em cima do palco e vai ficar em pé lá. Porque você vai, eu já separei seu horário. E aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí comecei a estudar. Aí comecei a perguntar para um monte de gente. Falei, cara, e aí? Qual que é a demanda de vocês? O que atrapalha vocês? E comecei, a minha esposa faz há muito tempo. Falei, e aí? Qual que é o problema? E aí comecei a estudar isso. Você tem medo, Carol? Ela não tem medo. Já tô colocando a bichinha aqui no meio do negócio. Não tem medo. Só que eu sou ansiosa, aí os cílios ficam... Deixa eu tomar café. Tá. Antes de fazer os cílios, minha pálpebra fica... Fica agitada. E aí eu comecei a perguntar, tanto para os pacientes, para clientes, quanto para os profissionais. E aí comecei a estudar isso. E fui para esse evento. Inclusive em setembro, né, amor, que vai ter?
setembro agora vai ter a segunda edição desse evento. Foi em janeiro do ano passado. Aí por causa da pandemia, janeiro não deu pra fazer, eles vão fazer em setembro. Se Deus quiser, eu tô lá de novo. Ah, que bom. E aí eu subi em cima do palco. E aí comecei a fazer demonstrações lá. De tirar a dor da pessoa pra fazer procedimentos dolorosos. Lá no seu Instagram tem algumas, né? Micropigmentação, botox, Pra tatuagem, retirada de cicatriz, retirada de tatuagem, retirada, cobertura de Isso cicatriz. aqui chama essas pintinhas. Retirada, Esqueci o a nome. cauterização das pintas. Então, todos esses processos, eu comecei a mostrar isso para elas. Porque a maioria das meninas que mexem com cílios, que fazem cílios, extensão de cílios, elas não mexem só com isso. Elas têm alguma outra área ali junto, né? E aí eu comecei a falar sobre isso e, cara, todo mundo... E o público pra gostar de mexer com coisa que dá dor, né? É a mulher. O mercado da estética... Mulher sofre até pra ficar bonita. De 2020 pra cá foi o mercado que mais cresceu, né? A Raquel, essa minha amiga, ela forma profissionais na área de cílios, micropigmentação. Toda semana tem 5, 10 e eu vejo que é um mercado onde elas ganham muito bem, né? Então, assim, elas são remuneradas de forma... Até porque o investimento para ela é alto, então ela tem que cobrar um preço justo, né? De acordo com Exatamente. o investimento dela. E aí eu comecei a falar sobre isso, falar sobre procedimentos dolorosos, né? A carboxterapia, que é um procedimento muito doloroso. O que é isso? Você coloca uma agulha e injeta eu não sei o que é. Injeta um gás na sua pele que ajuda na flacidez, ajuda nos problemas com os vasos, né? E aí você faz, por exemplo, na cabeça para ajudar a nascer cabelo. Olha. Imagina a dor de você enfiar uma agulha e jogar um gás gelado, porque ele é gelado. Na camada da pele. Gente, mulher sofre demais. Mulher não, tem muito homem também fazendo, muito, né? E aí esses procedimentos dolorosos a gente começou a trabalhar com eles especificamente e uma forma de acalmar as clientes para que a pálpebra não vibrasse. E como é que é o processo, né, com essa parte de estética? É diferente de consultório. Totalmente. E é diferente de palco. Totalmente. E você faz as 3 coisas? Faço. No palco, quando eu vou demonstrar, a gente usa muito a hipnose de entretenimento, né? Aí acaba fazendo alguns processos para mostrar. A gente faz o entretenimento, mas mostrando que o processo acontece. Que ela pode usar isso dentro do consultório, dentro do estúdio dela ou na clínica de estética. Você também dá curso? Dou curso também. Essas empreendedoras, né, do ramo da beleza, da estética, elas fazem também o curso com você? Aí eu dou, nas palestras eu demonstro e elas me chamam para ensiná-las a fazer o processo no estúdio. E aí eu faço todo um processo. Eu não gosto de dar curso em grupo. Só individual? Eu gosto de mentoria, né? Porque eu tô ali acompanhando, às vezes 2, 3 só, para que elas façam entre elas, mas nada além disso, para que eu possa estar acompanhando realmente e mostrando o passo a passo. Porque quando você dá um curso para muita gente, você acaba não conseguindo acompanhar todo mundo, né? E vendo o que as pessoas estão fazendo. Então eu gosto muito de fazer o processo com pouca gente, para eu ensinar realmente e mostrar a importância que é de você saber o processo para poder fazer. Sim. Né? Você tem que saber o que você está se propondo a fazer. Exatamente. Na estética e na área dos cílios, ali, da beleza, né? É um outro processo. Né? Onde isso que eu te pergunto. Aí é um processo onde eu ensino a pessoa a anestesiar, onde eu ensino a pessoa a relaxar num ponto que ela não fique muito aprofundada, porque senão a pálpebra, um dos sintomas do transe é a pálpebra vibrar. Então se eu aprofundo muito, não resolve o problema. Gente, tem um equilíbrio ali, um meio termo. Tem um nível de transe que eu tenho que colocar a pessoa para que ela realmente durma. A gente não dorme na hipnose, mas eu quero o processo ali para que ela relaxe a ponto de que o transe vire o sono e ela realmente durma. E aí você só acorde ela quando você terminar. Né? E o resultado, assim, quando alguém chega e
Te dá uma satisfação ver que a pessoa conseguiu, porque isso é você encarar um medo, seja lá se for medo ou se for nervosismo, enfim. Rose, eu vou te falar que Quando você recebe o a feedback, hipnose despertou a minha paixão, assim, porque você se encontrou. eu já era apaixonado. Quando você começa a receber os feedbacks de, assim, por exemplo, esses tempos atrás, eu atendi uma paciente que ela tinha um problema, a gente atende muito em consultório, problemas de abuso sexual. Uhum. E ela não conseguia chegar ao orgasmo de jeito nenhum, por conta de um trauma que ela viveu na infância. E ela casada, sei lá, 20 e tantos anos, com uma filha de 20 e poucos anos, e ela fala assim, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é sentir prazer. E aí você faz o processo com ela dentro do consultório e fala, vai pra casa e vai ter uma noite com seu marido. E ela mandar a mensagem, eu ligar e falar assim, cara, nunca tinha sentido isso na minha vida. Gente. Você salvou meu casamento. Isso não tem preço. E eu lembro de você comentar comigo que você faz esse tipo de trabalho, mas que você tem também uma pessoa que fica acompanhando, porque às vezes a mulher, ela tem vergonha, ou ela fica, vou fazer isso junto com o homem, né? Todo mas você tem processo. todo um cuidado, você tem sempre uma pessoa acompanhando. Todo o processo que eu faço que envolve distúrbio sexual, seja ele homem ou mulher, porque eu trato dos dois, Uhum. eu sempre peço para que a pessoa, no dia do tratamento, leve alguém de confiança. A Por própria dois pessoa, motivos. né? Por dois motivos. Um, para proteger ela e para que ela se sinta mais segura de estar ali dentro comigo. E para me proteger. Claro. Porque você lidar com a sexualidade das pessoas é muito complicado. Então eu sempre peço para que ela leve alguém. E aí só se ela falar assim, eu não me sinto bem com ninguém, aí eu falo, então vamos gravar. A gente grava a sessão não vai ser colocada em lugar nenhum. Eu envio para ela, para a pessoa, e fico com ela comigo. Uhum. Uma cópia comigo. Então são as duas formas que eu trabalho. No caso de distúrbio sexual. Nas outras não. Nas outras quando você vai tratar ansiedade, depressão, fobia, medo, trauma. Então, isso que eu ia te falar. Qual é um leque, né, de possibilidades aí do seu tratamento? Eu queria que você falasse. Então, eu usei a hipnose comigo. Eu comecei a ser aprovado em concurso quando eu comecei a usar a hipnose para o estudo. Mas me hipnotiza, então. A hipnose, cara, bom... Eu tenho uma lista para passar para você. Qualquer coisa que você imaginar, dá pra gente melhorar. Eu não digo curar, porque muita coisa não tem cura, né? Sim. Mas a gente melhora muito com a hipnose. Vício, seja ele álcool, droga, cigarro, chocolate, comida, compulsões, traumas, ansiedade, depressão, foco, concentração. CC, o meu CC, você cura? Olha, a gente pode tentar. Mas deixa eu te falar por que eu insisto nisso. Já é a segunda vez que eu te falo isso. Porque, gente, não é um CC normal. Gente, vocês não estão entendendo. É o que eu falo. Dê dinheiro, mas não dê intimidade. Não é um CC de não ter higiene, nem usar desodorante. É emocional, é sério. São situações que acontecem comigo e aí sai o CC. Talvez a hipnose dê jeito. Então, a gente consegue, por exemplo, controlar a quantidade de suor que você tem. Mas eu não transpiro. Então, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas a gente consegue, tentando buscar ali o que te causa isso, aí a gente vai investigar. O que acontece antes? Não, e aí o que acontece comigo? Eu tô aqui conversando, tô em qualquer ambiente, algum jantar, sei lá vai eu toda hora, meu Deus. Será que eu tô nervosa? Ela fica se cheirando, gente. Será? Vocês perceberam, né? Então você já viu, se ela baixar a cabeça aqui, você já sabe o que ela tá fazendo. Lá em casa, assim, ó, vou arrumar o cabelo aí eu já dou a dica. Mulheres, dica pra ver se vocês estão com CC, ó. Rose tá ensinando vocês. Dá uma conferida, você mexe assim no cabelo. Aí se tiver... Aí eu entro em desespero quando eu vejo que não tá legal.
Aí eu já entro em desespero, Aí aí piora. Exatamente. Então, é exatamente isso. Por isso que é importante a investigação antes. A gente... O que acontece imediatamente antes a você perceber isso? Mas eu já procurei outros médicos, viu, gente? Dermatologista, e já passou sabonete e tudo que é coisa de asepsia, antibactericida. E não resolve, porque não é transpiração, não sei o que é. Então, essa é a importância de você investigar. Mandinga que fizeram pra mim. Gente, olha, são 20 anos que eu conheço e eu não consigo ainda me acostumar com isso. Mas é bom, é importante investigar por isso, assim. A gente saber o emocional, o que acontece ali. Por que isso está acontecendo? Aconteceu porque eu passei por um estresse. Então, peraí, que estresse foi esse? O meu estresse foi esse aqui, pontual. Então tá. Então a gente vai pegar esse estresse e ressignificar ele dentro da sua mente para que você, quando passe por ele, o seu corpo não reaja da maneira que ele costuma reagir. Então, por exemplo, a descarga de adrenalina quando você toma um susto. Então, como é que eu identifico? Aí tem que ir consultório pra gente ir analisando. Agora... É importante assim, ó. Agora eu não tô Você percebeu que aconteceu? Parar, pensa, o que aconteceu agora, antes? 5 minutos atrás, o que aconteceu? Aconteceu isso. Então, peraí, essa situação pode ter desencadeado. Então, eu tenho que trabalhar essa situação. E observar a constância, né? Sempre. Você tem que estar sempre ali analisando. Fedeu, anota. Vou anotar. Mas é exatamente isso. Fedeu, anota. Tal hora. E é isso. Mas eu não faço ideia, de verdade. A minha mãe que observou isso. Minha mãe que falou pra mim. Não que tava fedendo. Ela só falou da situação. Gente. Ela falou assim, toda vez que você fica estressada, primeiro você já começa a se cheirar e já começa a ficar nervosa porque acha que tá fedendo. Mas e outra coisa que o meu irmão falou pra mim também, porque eu ponho todo mundo pra cheirar, né? Cheira aqui, será que eu não tô louca? Não, mas sério. Aí ele falou assim, não tô sentindo nada. Então, não sei. Então, aí é que tá. Às vezes, a preocupação de você estar com mau cheiro gera um mau cheiro. Um gambá. Porque você tá nervosa, passou por um estresse, fala, putz, vou começar a ficar fedendo. E aí você nem tá. Mas a sua mente de achar que tá... Envia o comando pra você. Ela pode gerar em você o cheiro que não existe. Que é o que o seu irmão falou. Uhum. O fato de você estar preocupada com essa situação, você sente o cheiro antes do cheiro aparecer. Isso pode acontecer, porque a sua mente já sabe qual é o cheiro. Então ela já tá em mim. A sua mente já sabe. Cabeça. A gente tem a memória olfativa. E aí, na sua cabeça, você já tem essa memória. Então, o cheiro ele pode existir. É igual a história da cebola e da maçã. Você não precisa ver uma maçã para você botar na boca e saber que é uma maçã. Uhum. Por quê? Porque existe em você uma memória gustativa. Então, quando você come a cebola, o que a gente faz é ativar a memória gustativa da maçã. Então, você come a cebola e sente o gosto da maçã. É assim que a sua mente trabalha. Não transforma água em vinho? Então, dá pra fazer. Eu já fiz gente ficar bêbada, bebendo água. Não, eu não posso ficar bêbada aqui, não. Já vi gente ficar bêbada, já fiz muita gente ficar Porque bêbada. aí você vai saber senha do banco. Não, eu tenho vários amigos que falam assim, eu vou te levar pra todas as baladas, cara. Eu vou economizar muito, vou ficar bebendo só água. E você não bebe, né? Não bebo. Ainda bem, tem juízo. Não bebo. Não bebo até por isso, assim. Sim. Porque o álcool na nossa mente, ele acaba ativando lugares que faz com que você se sinta uma pessoa que você não é. Nossa. E para um profissional que trabalha com a mente humana, ele não ter o controle, é muito complicado. É muito complicado. Então, esse é um dos motivos que eu não bebo. Assim. Mas você nunca bebeu? Não, eu já bebi, assim, já? Fiquei um tempão sem beber, aí depois de velho eu comecei a beber. Aí quando eu comecei a estudar a mente, eu parei. Comecei a entender como o álcool, como a droga funciona na nossa cabeça, como o estresse funciona na nossa cabeça. A minha esposa até fala assim que quando ela tá nervosa, ela briga só.
porque eu não... Eu Mas faço, homem tem uma facilidade, né, pra deixar a gente... Muita. eu faço de tudo pra que ela se acalme e eu não vá pro nível de estresse. Porque senão você vai entrar na energia dela e... E aí pode piorar. E é o que acontece muito em relacionamento. E por que você não hipnotiza ela, Ela bobo? não Pra ela deixa, ficar você acredita? boazinha. É uma outra coisa que Ela as fica pessoas boazinha. falam. É uma outra coisa que as pessoas falam. Não fala não. Psh. No 3, calada. As pessoas falam muito assim. Ah, mas qualquer um pode ser hipnotizado? Pois é. Pode. Qualquer um vai ser hipnotizado? Não. Não. Depende muito. A gente fez o teste aqui pra você ver. Aham. Né? O Raine. Rainer. O Rainer, ele esqueceu o nome, mas não esqueceu o número. E o nome era uma coisa que ele usa todos os dias e ele conseguiu esquecer. Então, é muito relativo como a gente vai usar. Né? Não é todo mundo. E se eu falar assim, se a pessoa vira pra mim e fala assim, duvido você me hipnotizar. Eu falo, já ganhou. Eu nem tento. Por quê? Porque você já fechou a sua mente pra não aceitar sugestões que a gente... Eu não coloca. falei isso, mas eu duvidava dentro de mim. Sim, mas você duvidava de que o processo poderia acontecer. Mas você deixou com que o processo acontecesse. Você se entregou ao processo. Tem muita gente que fala assim, eu duvido que a hipnose vá funcionar comigo. Eu duvido. Eu falo assim, tá bom, mas você quer passar pelo processo? Quero. Você vai deixar com que o processo aconteça? Vou. Então tá. E duvidando, a pessoa consegue. Só que tem gente que duvida e não quer, e quer desafiar, quer... E outra coisa também, eu já tentei fazer sozinha, viu, gente? Não dá certo, não. Porque, assim, eu lembro de tudo que você me falou. Até hoje, eu nunca esqueci. Toda É guia que fala? Todo o processo, a rotina que a gente Sim, usa. Né? tudo que você me falou, eu lembro de todos os detalhes. E aí, às vezes eu tô com uma dor e eu tento e não consigo. Por quê? Então, pode ser pela confiança, de você saber que eu consigo fazer e você se deixa levar mais fácil. Isso é uma das coisas. E pode ser que o fato de você estar dando o comando para sua mente, você não se concentra o suficiente para entrar no processo. Mas você não quer relaxar. Mas a gente consegue, na próxima Auto-hipnose. sessão que a gente vai fazer, Vamos. eu vou te ensinar a entrar entrando sozinha. Ai, que legal. E aí, depois que você entrou entrando sozinha, aí o comando que você der, sua mente aceita. Então, gente, eu tô milionária, tá? A partir da outra sessão da próxima sessão. O podcast daqui a pouco você vai estar mesmo, né? Vamos lá, 8 milhões de visualizações, por favor. Não, vai estar rapidinho, você vai estar... Mas não é pra me hipnotizar só pra eu achar que tem, não. É pra... Não, é pra acontecer. Vou hipnotizar elas pra ficar vendo toda É verdade, hora. boa ideia, faz aí. Vamos fazer uma hipnose com elas aqui pra elas ficarem o dia inteiro assistindo, mandando pra todo mundo. Sim, porque, gente, é difícil. Deixa eu te falar. Pedir pra se inscrever é uma humilhação. Pra comentar. Eu recebo muito feedback no meu WhatsApp e eu falo, coloca lá. Por favor. Escreve, né? Não. Escreve lá embaixo do vídeo, tem um espaçozinho. Gente, viu? Quem tá assistindo. Comenta, gente. Comenta aqui, curte, porque aí o YouTube entende que você gostou e que você vai ver os próximos. É porque eu Porque. não trouxe o pêndulo, senão eu ia falar assim, você vai clicar no botãozinho agora, vai mandar pra 10 pessoas. Pois é. E é difícil o público vir. O pessoal do Instagram, eu tenho alguns seguidores e tem alguns, né? Os meus amigos, as pessoas mais próximas, mas eu tenho que ficar pedindo. Mas sabe o que Todo dia. acontece? As pessoas, elas não entendem o real motivo de tudo acontecer. O seu projeto, e agora falando porque eu te conheço há muito tempo e eu conheço a sua trajetória ali, o seu projeto não é seu. Não é pra você. Porque você não precisa estar aqui fazendo isso. De jeito nenhum. Entendeu? O seu projeto, esse projeto é um projeto que vai acabar com muito problema da mulherada. Problemas de relacionamento, problemas de autoestima, Sim. problemas na área profissional, como se descobrir como mulher. Quando eu idealizei, foi
foi por meio disso, eu conversando com outras mulheres da minha idade. E a gente, assim, trocando informações e vendo que cada uma estava passando por uma fase na vida que não entendia. Então, por que eu não fazer algo que vai ser visto por várias mulheres? Porque às vezes as mulheres também ou não têm acesso, ou elas têm vergonha de procurar um especialista para falar. Então, o YouTube está aí, tem muita coisa aí, muita informação. E ninguém vai saber que você está assistindo. Exatamente. Né? Ninguém vai saber. E aí eu vi a necessidade de algumas amigas, até que são bem financeiramente. A gente estava falando de questão hormonal, quando me deu o start, assim, de montar o podcast. E aí eu tinha as mesmas dúvidas que ela. Falei, então por que a gente não junta todo mundo e fala? Até convidei outras pessoas e tal. Mas como você falou, ninguém acredita muito no projeto, ou as pessoas também têm vergonha, não querem se expor. Mas eu falei, não, eu preciso dar voz a essas mulheres, porque assim, são histórias, as pessoas que eu trago aqui são histórias de mulheres que passaram muita dificuldade, já me falaram assim, você só vai levar suas amigas? Não vou trazer só minhas amigas aqui, mas as mais próximas que eu conheço e que eu sei que a história, né, pode contribuir. Ouvida, né? Sim, pode inspirar outras mulheres. Porque assim, é fácil também você chegar aqui e eu falar, bom, o João deu certo, né, meu amigo e lá. Mas tem mulheres que não conseguiram, que não conseguem, vamos supor, sair de uma relação abusiva para poder seguir em frente. E tem muita, viu? Tem muita. Tem muita. Eu falo assim que mesmo eu não sendo mulher, eu consigo ver o quanto a mulher é incrível. É porque também você lida com várias, né? Cara, eu não consigo, assim, mensurar o poder que uma mulher tem na mão. Ela só precisa acreditar. Sim. Ela precisa acreditar que esse poder é dela. E o dia que ela descobre isso, cara, ninguém segura. Ninguém segura. Não tem homem nesse mundo que consiga superar uma mulher quando ela entende que o caminho dela é esse, assim, sabe? Quando ela percebe a trajetória dela, quando ela percebe o poder que ela tem. Não existe homem no mundo que vá conseguir superar uma mulher assim. Só que o problema do machismo no mundo, né, que graças a Deus a cultura, graças a Deus isso vem sendo quebrado, né, aos poucos, mas ainda é muito forte, mas faz com que as mulheres se escondam atrás de pessoas que não valem a pena. Eu escutei há pouquíssimo tempo, semana passada, a gente não imagina que aconteça, né, mas eu escutei de uma pessoa falar assim pra mim, pra você ser respeitada, você precisa estar casada. Porque uma mulher solteira, em certos ambientes, ela não é bem vista. E, cara, eu nem acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Porque, assim... nós estamos em 2022. De uma mulher, provavelmente. De uma mulher. Porque ainda tem mulheres que acham que você está concorrendo, né? Que você é algum tipo de ameaça. Creio eu. Mas eu não entendo por que está solteiro ou não está solteiro. Por que você precisa de uma figura masculina, seja para ser respeitada em algum meio que você esteja convivendo, ou até para você conseguir, sei lá, não ser passada para trás num mecânico, que é uma coisa assim, que muita mulher reclama. E por que essa pessoa não pode ser um amigo, não pode ser uma amiga, não pode ser um irmão, uma irmã, não pode ser uma pessoa com quem você convive ali e confia? Por quê? Por que tem que ser um marido? Pois é. Né? Por que tem que ser a figura do homem? Eu converso muito, a minha esposa tem 24 anos, né? Não, bebezinha. É uma bebê, exatamente. E a cabeça dela pensa muito diferente da minha, que tenho 38. Mas eu nunca impedi ela de fazer nada. Cara, faz o que você quiser. Até porque você tem que entender que você já teve 24... É diferente para o homem e para a mulher, mas que ela tem as fases que ela vai ter que passar. Isso não quer dizer que você vai ser desrespeitado, que você vai ser traído, porque eu acho que as pessoas, elas colocam assim, sempre,
todo mundo sempre vai te julgar de alguma forma. Você tá com mais nova, você tá com mais velho, você tá da mesma idade. Qualquer tipo de relacionamento que você arruma, é interesse se é mais velho. Se é mais nova, tá bancando, tá isso, tá... Então, assim, a mulher, ela sempre tá sendo julgada 24 horas. E é real isso, sabe? É É real. muito real. Eu falo assim, eu falo pra minha esposa que tudo que eu falo pra ela é pra que ela não passe por coisas que eu já passei quando tinha a idade dela. Sim. Mesmo sendo homem, não tô falando de... Não tô questionando aqui se é homem, se é mulher, se é nada. Mas tudo que eu falo pra ela é assim, ó, eu passei por isso. Então, Serve de um alerta, né? Assim, se você fizer assim, pode ser que você passe também. Mas se você quiser passar também, vai lá, tô do seu lado, vambora. Então, mas em momento nenhum eu diminuo ela por nada, em momento nenhum eu tento tirar o brilho dela, inclusive eu falo pra ela, e tá aqui me ouvindo, vou falar novamente agora com esse tanto de testemunha. Eu quero é que ela seja muito bem sucedida, que ela ganhe muito dinheiro pra eu ter que parar de trabalhar, ficar o dia inteiro na beira da piscina só tomando suco e sol. e hipnotizando ela pra ela te servir. Amor, ganha muito dinheiro, seja muito rica pra eu ficar só de boa, assim. Mas eu acredito que tem espaço pra todo mundo do planeta, senão não existisse tanto de gente. Cada um com a sua... Sim, na sua área de atuação, e você pode brilhar, e você pode dar a mão para outra pessoa que também pode brilhar. E eu tenho recebido muitos apoios de mulheres, mas a maioria são homens. São homens. Não, e até o inverso também acontece. Eu era uma pessoa totalmente sem vaidade. Zero vaidade, zero. Assim, eu ia na padaria de pijama. Nem cabelo penteava. Eu sou assim, eu não... Eu era zero, assim. E aí quando eu comecei a me relacionar com ela começou, vai se cuidar. Vai andar Vai se cuidar. Se bem que tá na moda o mendigo, né? Agora é o contrário. Agora para de se cuidar. Para de se cuidar. Não, você tem que falar, tem que ficar bonito, porque se for um mendigo... A mulherada vai cair matando, né? Mas aí ela começou, vai se cuidar. E antes de eu vir pra cá, hoje, eu tava lá inclusive, Jennifer cuidou de mim hoje. Ai, que chique. A Jennifer fez limpeza de pele, fez não sei o que, passou no produto, fez massagenzinha do não sei o que. Tá brilhando, olha. Fiquei lá, deitadinho lá 1 hora com ela mexendo no meu rosto, e se eu conto isso pros amigos, vão falar assim... Ih, foi pro caminho errado. Até isso, cara, você é julgado. É, julgado. Por quê? E porque a se sociedade for também, machista. Não, e outra, porque é gay, né? E se eu for? Sim. Qual o problema nisso? Aonde isso acaba com o meu caráter, com a minha dignidade, cara? Sabe? Eu sou só o mesmo ser humano que você, que gosta de uma coisa que você talvez não goste, e tá tudo bem. O que até goste Ou que e não até tem goste, coragem de falar. Exatamente. Porque eu acho, na minha visão, que a maioria das pessoas que são meio... né, tem essa repulsa, né? É bem complicado. Pra mim, isso aí, eu tenho vários amigos, né, que são homossexuais, e eles falam, isso aí é tudo enrustido. Não tem coragem de aparecer pra sociedade. E Justamente por conta de uma sociedade com uma cultura com preconceito. distorcida, porque todos somos seres humanos e capazes de qualquer coisa, e principalmente de ser amado e de amar e de transbordar amor, porque tá faltando tanto no mundo. Independente de quem você seja, da sua condição social, da sua orientação sexual, sabe, da sua cor de pele, enfim, independente de qualquer coisa, existe um ser humano ali dentro. Exatamente. E é o mesmo ser humano que é você, que sou eu, que é ela, que é a criança, né? É o mesmo ser humano. E a gente tem que ser tratado igual. A gente não tem que olhar pra isso. Nossa, da hipnose a gente já foi com né? um negócio... Já tá filosofando. Já estamos aqui, né? Mas é verdade, cara, é verdade. E eu vejo dentro do consultório, muita gente passando por problema porque é mulher. Sim. Passando por problema porque é homem. Mas eu tive muita dificuldade durante um tempo, e foi uma das coisas que eu, acho que, se eu não me engano, se eu comentei com você, mas foi essa minha dificuldade de sempre ter sido vista como, não, você está aí porque você é bonita.
Em todas as áreas que eu trabalhei. Na política e na música. Então, Com quem que você se relacionou pra estar aí? e caramba, mesmo que tivesse sido, é um E daí, mérito meu, né? Não? Exatamente. Quem conquistou a pessoa que precisava foi você. Exatamente. E quem tem que reclamar disso, se alguém tiver que reclamar, é a pessoa que foi conquistada, que pode estar sendo enganada ou não. Exatamente. Se eu me Agora- relaciono com você e você está comigo por interesse e eu continuo sabendo disso, é problema meu. Sim. A escolha é minha. Ninguém tem nada a ver com E isso. a mulher, ela é colocada de uma forma... Se teve sucesso, foi por conta de algum homem, porque eles falam, né, que a gente precisou de certas coisas para chegar lá. Sempre coloca... Esse machismo é muito evidente, assim, porque sempre coloca a mulher como dependente de uma forma ou de outra de algum homem. E piorando a situação, se é o homem que tem interesse na mulher, é bonito. O homem que se Exatamente. relaciona com a mulher mais velha que tem dinheiro por interesse, é bonitão. É. Agora, a mulher que se relaciona com o homem, mesmo que seja por interesse, é feio. Por quê? Mas todo mundo tem seus interesses, né? A vida Não é só feita financeiro. de interesse. Não A só vida é financeiro. feita de interesse. Você tem interesse na sua esposa porque você gostou dela, porque ela cuida de você. Então é uma troca de No interesse. trabalho, nas relações, na família. Você atende, assim, muitos casos de mulheres que elas têm esse bloqueio de... Você falou que a maioria são... 90% mulheres. Não, e com problemas em relacionamento. Na E grande justamente- maioria, casamento. Não, e justamente por conta de... Ou o homem não dá a devida... Não é atenção que eu quero falar, é... Importância. Importância, exatamente. Sempre tá assim, não. Tá tudo bem, você tem que trabalhar. Não pode passar muito disso, não, porque não pode brilhar, não pode ser mais. A maioria, né? A grande maioria. E o problema todo é que a culpa é delas. Né? A gente, desde que eu estudo coach, né, que o Paulo fala, o Paulo Vieira, Aham. para quem conhece, quem não conhece, o Paulo é o maior coach hoje no Brasil. E o Paulo, desde que eu conheço ele lá em 2013, ele fala da autorresponsabilidade. Se você é tratada da maneira que você é tratada, é porque você merece ser tratada assim. E isso eu não tô falando de mulher, eu tô falando de pessoas. Sim. Tá? Se o seu trabalho, o seu chefe implica com você, é porque você merece. Eu falei, não sei se foi nessa última entrevista que eu gravei, que sou eu a responsável pelas minhas escolhas, sou eu que me tiro de algum lugar, sou eu que me coloco em certas situações, não tem mais ninguém. A não ser que você mesma, por escolha sua, mesmo que inconsciente, você deixe que uma pessoa te trate daquela forma. Mas aí é você que permite, você que não limitou. E dentro do consultório, independente do tratamento que eu faça, tá? Independente. Todo tratamento eu trabalho a autorresponsabilidade. Porque o dia que você entende que é você quem tem as rédeas da sua vida e que você vai para onde você quiser, você deixa de aceitar certas coisas. O dia que você entende que você se colocou nessa posição, que você se colocou nessa situação e que só você pode sair dela, Sim. ninguém vai te tirar dela. Ninguém. E lembra quando eu falei pra você na primeira sessão que a gente fez? Que você fala assim, o João me ajudou. Não, você se ajudou. Eu não fiz nada. Eu apenas abri os seus olhos para que você entendesse que se você tá nessa posição, só você pode sair. E o que você precisa disso? Agir certo. Não aceitar certas coisas. E aí é o que eu falo. O dia que você entende isso, acabou, cara. Você para de aceitar isso. Você para de aceitar essas idiotices que a sociedade impõe pra você. E você fala, cara, dane-se. Eu vou viver a minha vida e eu vou fazer do jeito que eu tenho que fazer. Nossa, eu recebi cada coisa e recebo ainda, cada direct. Eu tive uma resistência para abrir Instagram. Abri assim, eu tenho o meu pessoal e coloquei o do podcast, que sempre foi aberto, né? Mas o meu, ele era fechado. E aí todo mundo, não, abre.
porque você é pública e lá. Na verdade, sempre fui, porque quando eu cantava, né, eu tava com uma dupla de nível nacional e tinha fãs, e as fãs da dupla também queriam saber da minha vida, mas eu nunca abri. Ela cantava com o Jean Giovanni. E Tá eu pensando? nunca... Pois é, uma fase boa. E eu nunca quis abrir, porque eu tenho essa dificuldade de receber certas críticas, né? Hoje tá bem menos, né? Na hipnose deu pra dar uma melhorada. Ah, não, e cada sessão melhora mais. Mas eu fico olhando hoje, o meu olhar para essas críticas é mais de caramba, o que tá acontecendo com o mundo? Porque eu não acredito nas coisas que eu leio. E assim, como que uma pessoa quer... Aliás, a maioria tem a receita do seu sucesso, né? A própria pessoa nunca faz nada para sair do lugar. Não, e você pode ver que... Mas critica o que você faz. 90% das pessoas que te dão a receita do sucesso não tem sucesso. Não tem, nenhum. Mas tá ali falando mal, tá ali achando que... Não, você não tinha que fazer assim. A sua parede tinha que ser de outra cor. Não sei o que, tinha que ser assim. Cara, eu acho que eu já falei em uma outra gravação... eu peço opinião, como eu já pedi a sua, sim. Já pedi até da sua esposa, né, Carol? E vai me dar depois aqui, quando acabar a gravação, a gente vai conversar. Então eu gosto de pedir e ter um feedback de pessoas que vai saber conversar comigo e tem propriedade, né? Agora, você ouvir uma pessoa, não que não seja válido, talvez alguma coisa aquela pessoa tem de bom para acrescentar. Mas as pessoas tinham que pensar um pouquinho mais na forma que vão te criticar. Porque a intenção delas... Já falaram assim que eu sou brega, que eu tô aqui me vestindo muito brega, cafona, o cabelo tá horrível, sabe? Umas coisas assim que não tem a ver com o meu projeto. O que eu quero aqui não é tá chique. Então eu vou ensinar para todo mundo que tá ouvindo aqui, que tá assistindo. Existe a técnica dos 5 segundos. Isso, se eu não me engano, eu ouvi do... Não vou me lembrar agora. Mas eu ouvi isso de alguém, a técnica dos 5 segundos. Se em 5 segundos... Você não matar alguém? Você não conseguir corrigir o problema daquela pessoa, não fale. Um exemplo. Seu dente está sujo. Eu consigo resolver em 5 segundos? Consigo. Amiga, seu dente tá sujo. Limpa aí. Resolvi. Agora, você está com o cabelo laranja. Eu consigo resolver em 5 segundos? Não. Então eu não vou abrir minha boca. Porque se eu falar, eu vou te ofender. Talvez você já esteja se sentindo mal com essa situação. E eu só estou reforçando aquilo que está te trazendo coisa ruim. Então, se em 5 segundos você não consegue resolver o problema daquela pessoa, seja qual for, não abra a sua boca para falar. Isso vai ajudar muita gente a evitar problemas. É complicado, porque até da questão da dinâmica que eu levo aqui à entrevista, já falaram, nossa, mas parece que a entrevistada que tá te entrevistando. Eu falei, gente, aqui é um bate-papo e eu deixo a pessoa brilhar, é o momento dela, o podcast é meu. Cada convidado tem uma pergunta. Todos que eu assisti, eu não vi nem o povo falando palavrão. Os podcasts todos que a gente assiste, o povo fala um monte de palavrão, né? Aqui é todo mundo comportado, arrumadinho, tudo bonitinho. Tá vendo? Porque, né? Fui adestrada. Aprendeu, acho que você aprendeu com a pessoa errada. Você tinha que ir era pro lado dos podcasts de palavrão e falar... Já me falaram isso também, que tá muito sério, que é um assunto chato e lá. Falei, gente, é o que eu quero. Mas você não tá aqui pra fazer palhaçada pra ninguém. Exatamente, eu não sou comediante. Você tá aqui pra transformar vidas. E o assunto de transformar vidas, ele vai ser interessante pra quem quer ter a vida transformada. Exatamente. Ponto final. Se você não tá interessado ou interessada no assunto, aquilo não é bom pra você... Tudo bem, fecha lá e não assiste. Eu vou fazer o curso de hipnose pra poder dobrar a língua do monte de gente. Mas é exatamente isso. As pessoas... Você vai engolir seu veneno sozinha. As pessoas estão acostumadas, cara, a achar que toda a realidade é dela. Sabe? Todo o mundo gira em torno daquilo que ela acha certo. E não é. É o que eu falo. Eu tenho um livro publicado. Nem falei, né? Isso aqui. Eu tenho um livro publicado
que Tá, hoje, já graças quero a Deus, saber. é best-seller. E quando eu escrevi o livro, a editora que publicou o livro falou assim, eles me convidaram para escrever e falaram assim, ó, assina aqui que você está abrindo mão dos direitos autorais do livro. Vai. O que você vai receber, como foram eles que me convidaram, Ah, o que você vai receber é uma porcentagem em livros a cada edição que a gente fizer. Eu falei, tudo bem. Quando eu contei isso para as pessoas falaram assim, pelo amor de Deus, era para você ter ganhado muito dinheiro, olha aí, seu livro agora é best-seller, blá blá blá, blá, blá. Falei, gente, a minha intenção desse livro não é ficar rico. A minha intenção desse livro são duas. Ganhar autoridade no assunto e impactar vidas. Se de todos esses livros que foram vendidos, uma pessoa leu e falou assim, a minha vida foi transformada a partir de agora, a minha missão foi cumprida. em contrapartida tem os bons feedbacks, né? Sim, mas isso não é, eu não fiz para isso. Sim. Isso é consequência. Claro. Graças a Deus o livro foi muito bem escrito. O prefácio é do Paulo Vieira. Eu pedi para que ele fizesse o prefácio para mim. Ele topou na hora e me ajudou na construção do livro. E isso foi assim fundamental para o sucesso do livro. E o livro é sobre, né? Me conta agora. O livro é sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching. Ai, que legal. Porque qual foi a intenção do livro? Um processo de coaching, quando a gente começou a estudar isso lá atrás, era muito caro. O processo de coaching custava, sei lá, 5, 7, 10 mil reais. Hoje deve custar mais, né? É porque eu já não atuo mais como coach. Mas hoje deve estar mais caro que isso. E quando a gente escreveu o livro, a gente se juntou, foram vários coaches que se juntaram para escrever esse livro. A intenção do livro era montar um processo de coaching de 50 reais. Onde são vários capítulos, você vai fazer um capítulo por semana, como se aquele capítulo fosse a sua sessão da semana, e você fosse praticar durante a semana aquilo que você aprendeu no capítulo. Então, nada mais é do que um processo de coaching de 50 reais. A intenção nossa era essa. Era levar o processo de coaching, que era uma coisa muito cara, para quem não tinha condição de pagar. Dá uma popularizada. Exatamente. Essa foi a intenção. E o livro foi um sucesso. Graças a Deus, assim, muita gente falou. Muita gente ainda, né? Eu lancei o livro em 2015. E muita gente até hoje posta lendo o livro, fazendo as atividades do livro, assim, porque é um livro que você não dá para você emprestar ele para ninguém. É um livro que cada um tem que ter o seu, porque você vai escrever no livro, você vai rabiscar, vai fazer as ferramentas. Então, e eu recebo até hoje gente falando, cara, esse livro foi sensacional, tô lendo aqui, tá incrível. Eu falo, pronto. Eu não ganhei, né? Essa eu vou mandar um pra você. Pode deixar, vou mandar. Viu, amor? Lembra de mandar um pra ela amanhã. Eu quero. Vou mandar um Vou pra ficar você. muito feliz. E, cara, isso pra mim foi a intenção. Ah, mas o dinheiro, cara, enquanto você estiver correndo atrás de dinheiro, o dinheiro vai fugir de você. Ele corre da gente. Ele vai Verdade. fugir de você. E voltando para esse lado da mulher, é muito importante ela entender o poder dela. Né? Ela E você mostrar acha a que o realidade seu dela. trabalho, ele contribui? Eu sei que sim, mas pelos feedbacks que você recebe, contribui para a autoestima, que melhora todas as outras áreas da Exatamente. vida, né? Quando você entra no consultório e você sai renovada, né, com tudo aquilo que te impedia de dar o próximo passo, liberta disso. Quando você está liberta disso, a sua vida começa a caminhar, e aí você começa a enxergar o mundo à sua volta de outra maneira, e aí você começa a agir de forma diferente e as coisas começam a acontecer. Foi o que aconteceu com você, né? Você é prova viva disso, que estava ali com aquele negócio há muito tempo parado e falava, cara, não sei para onde ir. Eu falei, não, peraí, eu não vou te dizer para onde você vai, mas você vai descobrir. Mas é porque eu pensava da forma que você está falando, né? Assim, como que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Mas o primeiro passo foi dado, liguei, quem tem amigo tem tudo, né? Fiz algumas ligações, você me ajuda, e foi dando tudo certo. Mas é só iniciar o movimento, né? Que tudo... O não, eu falo isso pra todo mundo, é até piegas, né? Mas é clichê demais, mas é verdade, o não você já tem. No começo,
Até contando um pouco dessa história, o Paulo Vieira era um cara que eu sempre fui muito fã. E eu tinha feito os cursos dele, já tinha feito os cursos da Febracis e não conhecia o Paulo. E aí ele foi lançar o Poder da Ação, o livro aqui em Brasília, Sei qual é. Poder da Ação. Foi lá no Pátio Brasil. E eu falei assim, cara, eu vou nesse lançamento. E aí fui pro lançamento, conheci o pessoal da empresa, porque eu tinha feito os cursos lá. E aí o dono da empresa daqui de Brasília, um dos diretores da empresa aqui de Brasília, falou pra mim assim, saindo daqui, a gente vai todo mundo pro Coco Bambu jantar. Uhum. E o Paulo vai, só com o pessoal da empresa. Topa? Rose, eu não tinha dinheiro pra comer no Coco Bambu nesse dia. Eu não tinha condição de... Falei, pô, eu não preciso pedir nada. Pô, você é muito cara de pau, você é muito não sei o quê. Eu falei, não, eu vou. Cheguei lá, sentamos na mesa todo mundo, eu pedi uma água. E o Paulo chegou e foi cumprimentar todo mundo na mesa. Quando ele veio me cumprimentar, eu falei assim, Paulo, eu queria muito fazer o Método CIS com você lá em Fortaleza. Na época ele morava em Fortaleza. Eu falei, eu queria muito trabalhar como staff seu no Método CIS em Fortaleza. Ele virou pra mim e falou assim, nunca tinha me visto. Ele virou pra mim e falou assim, claro, pega meu telefone aí. Eu falei, sério? Ele, sério. Aí peguei o telefone, anotei ele. Quando você for, você me chama lá, que aí já aproveita, a gente já dá uma passeada na praia. Aí os meus amigos que tinham ido também, que estavam do meu lado, falaram assim, como assim? Eu falei, cara, se eu não tivesse falado isso pra ele, eu nunca ia ter oportunidade Nunca ia saber. de estar próximo dele. É verdade. Eu nunca teria o WhatsApp dele pra mandar uma mensagem e falar assim, Paulo, fui convidado para escrever um livro, queria que você fizesse o prefácio pra mim. E ele fala assim, me manda o esqueleto do livro que eu vou fazer. Eu nunca teria condição disso se eu não tivesse sido cara de pau lá de abordar Teve ele. 1000 situações que eu fui cara de pau, inclusive aqui. Não, Acabou que eu pedindo tudo, a gente vai conseguindo, a minha né? esposa Mas não é fala pedir assim, favor, obviamente. Você tem amizades que você constrói e que estão ali para te ajudar. Só que a gente às vezes fica com essa energia de vergonha e aí a pessoa não vai oferecer nunca se ela não sabe a sua necessidade, né? Exatamente. Eu tenho que mandar um muito beijo para tanta gente que depois eu fico até com medo de esquecer. Mas a pessoa mais importante para eu iniciar esse projeto foi o Marcos, que é o dono aqui, e hoje é presidente do PROS, um partido político, e ele, em nenhum momento, assim, tudo que eu precisei e preciso até hoje, ele, Rose, fica à vontade, se colocou à disposição, deixou eu reformar tudo, baguncei, transformei uma sala de reunião dele em estúdio, depois não quis mais. Enfim, mas acabou que tudo tá dando certo. Mas é isso, sabe? E eu precisava, assim, ter a consciência de que, primeiro, eu precisava de ajuda, isso é importante, você se conscientizar de que você precisa sair daquela zona de conforto, né? Quando eu conversei com você e fui te procurar, eu sabia que eu precisava, de alguma forma, Sim. né, de alguma ajuda. Eu não sabia nem o que Não que sabia era. o que era, mas sabia que precisava sair dali. E eu fiquei naquela de, será que eu acredito? Mas também eu não tenho nada a perder. Mas eu escuto muito isso em consultório. Eu falo assim, você é minha última opção. Não foi no meu caso, né? Aham. Mas eu acredito que tem Eu assim. escuto muito. Eu já tentei de tudo, não tenho mais o que fazer. Não, eu não tinha tentado. Eu já tinha feito terapia. Mas a hipnose, pra mim, foi uma coisa muito nova. Que eu só confiei por ser você e porque você já tinha tirado minha dor. Tanto que quando você desligou o telefone, lembra que desligou não, quando você terminou a sessão pra tirar a dor, eu não tava sentindo nada e eu falei, que mandinga foi essa, seu bruxo? Sai daqui. Ela ficava, Fiquei com sai medo. Daqui, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu fiquei com medo, sem entender. E assim, eu não sei se você preparou alguma coisa, eu acredito que sim. Olha, eu Mas acho que a gente podia fazer com o pessoal de casa. O que você acha? Boa. Tem Pode como? fazer. Claro que tem, né? Você fez comigo por telefone. Tem, a gente pode fazer com o pessoal de casa. Até esses problemas da dor. A gente pode
fazer o processo com elas, e quem tiver com dor ali naquele momento, para, escuta e... Ai, legal. E a Então, gente- ó, fecha a câmera aqui nele. Já tá, né? Fica Tá. à vontade, João. Então, vamos lá. Pra gente começar, eu vou pedir para que vocês transformem a dor de vocês em algo palpável. Como? Eu quero que vocês imaginem que essa dor é uma figura geométrica. E aí vocês vão dar uma cor para essa figura geométrica. Isso, vou dar aí uns 10 segundinhos para vocês criarem isso na cabeça de vocês. Isso. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem essa figura geométrica dessa cor que vocês escolheram no local da dor. Isso. Agora eu quero que vocês peguem essa figura e tragam para frente de vocês. Tire ela do lugar e coloque ela aqui na sua frente, mantendo os olhos fechados. Agora eu quero que vocês imaginem que eu estou dando na mão de vocês uma tinta, uma latinha de tinta e um pincel da cor branca. Isso. Eu quero que vocês pintem essa figura geométrica de branco. Isso, um segundinho aí, pinta ela por dentro, pinta ela por fora, da maneira que vocês acharem que deve fazer. Muito bem. Agora eu quero que vocês peguem essa figura geométrica e vai distanciando ela de você. Imagina ela indo para frente, se distanciando de você, se distanciando, e à medida que ela vai se distanciando, ela vai ficando transparente e no formato de uma bola, como se fosse uma bolinha de sabão. E ela vai ficando uma bolinha transparente, vai se afastando, diminuindo de tamanho, e à medida que ela diminui de tamanho, a sua dor também diminui. Isso, até ela ficar bem pequenininha e estourar. Pode abrir os seus olhos e me diz aí como é que tá essa dor. Conta aqui nos comentários como é que tá a sua dor depois dessa aí. Comigo funcionou, viu, gente? E eu fiz com ela por telefone. Então daqui a pouco deve precisar fazer mais um bocado, porque essa noite é difícil. Fora que... Mas quando tiver com dor, é só me ligar, me manda uma mensagem. Se eu O tiver dia acordado, todo. você me liga e a gente resolve. João tá doendo, João tá com Lembrando, CC, gente, João tá... só lembrando, gente, que no caso dela, eu tirei a dor para que ela buscasse um tratamento, tá? Sim. É muito importante a gente falar isso. Eu não tiro dor de pessoas que têm doenças, que podem... Porque a dor, ela pode piorar uma lesão. A falta da dor. É porque né? você acha que tá tudo bem e faz os movimentos que não deveria. Exatamente. Então a primeira coisa que eu faço quando a gente vai tirar uma dor é busque um médico. Se você não sabe a origem dessa dor, porque às vezes é uma enxaqueca, que você já sabe o que é e só o remédio que trata. Às vezes é uma tensão muscular, um problema simples. E aí a gente tira, não tem problema. Mas quando você não sabe a origem dessa dor, é muito importante que mesmo a gente tirando, que vocês busquem um médico para saber. Por quê? Porque sem a dor, o seu corpo entende que está tudo bem. E aí você começa a fazer as coisas que a dor te limitaria. E isso pode piorar o seu quadro. Então é muito importante que vocês busquem um médico sempre, tá? A gente não é irresponsável aqui de fazer isso e simplesmente deixar vocês à mercê de Mas antes dele fazer a sessão comigo, ele falou exatamente isso pra mim, olha. Porque no meu caso eu tenho hérnia de disco, ele falou, olha, eu não tô curando essa hérnia de disco, a gente vai lidar como que o seu cérebro tá lidando com essa dor. É um remédio. Mas você vai fazer todo o tratamento, que é uma situação de responsabilidade, né? Uns tempos atrás, se eu não me engano, em Goiânia, tinha um hipnoterapeuta que ele anunciava no jornal que ele tirava dor por telefone. E as pessoas começaram a ligar para tirar a dor. Só que ele não fazia isso. Ué? De avisar que tinha que procurar um médico. Entendi. E a pessoa achou que estava curada. Exatamente. E aí muitas pessoas acabaram piorando por isso, né? E teve algum pedido
assim, que você assustou, inusitado, alguma coisa que você falou, não consigo fazer isso? Não, o que eu não consiga fazer, assim, muita mulher me pede pra descobrir segredo de marido. Muita mulher, isso eu não consigo fazer. Trazer a pessoa amada em 3 dias, né? Trazer a pessoa amada não, mas fazer com que a pessoa, hipnotizar a pessoa para que ela não consiga sentir mais nada por mulher nenhuma, por homem nenhum. Que horror! Já te pediram? Já me pediram. O pessoal é criativo, né? Assim, de inusitado. Eu nunca tinha pensado nisso. Você hipnotizou quando você começou o relacionamento, você hipnotizou a Carol? Então, a Carol, ela não deixa. Porque assim, gente, pra hipnose acontecer, você tem que querer, tá? Você tem que deixar. Não adianta. Mas você já tentou? Ela não deixa. Ela não deixa nem eu tentar. Ela não deixa nem eu tentar. Eu demorei também, porque assim, como a gente é amiga, eu comecei a rir demais. Gente, aí ela deu uma crise de riso dentro do consultório. E foi difícil de parar. Ela começou a rir compulsivamente, ela não parava. Aí eu sentei, cruzei o braço e falei, vai, ri tudo que você tem pra rir. Até onde você vai? Porque não tem jeito, exatamente. Mas outras coisas que já me pediram pra fazer, já me pediram pra reproduzir efeito de droga, já me pediram. Da pessoa se sentir doidona, assim? Como se tivesse usado droga. Só que o que acontece? Tudo aquilo que a sua mente já viveu, a gente reproduz com a hipnose. Ah, entendi. Aquilo que você não viveu, a sua mente reproduz como ela acha que é. Um exemplo, você não fala inglês. Aí eu te hipnotizo aqui e falo, a partir de agora você só vai falar inglês. Mas como se você não fala? Então ele vai resgatar filme, música, o verbo to be, as palavras que você já leu e você vai falar aquilo que você sabe. Aquilo que sua mente entende porque ele já ouviu alguma vez. Então, no meu caso, eu falo espanhol há muito tempo, eu nunca mais pratiquei, então tem muita coisa que eu esqueci. Mas esqueço. Você não esquece, né? Momentaneamente. Você não deixei de praticar, e aí quando você vai conversar, você vê que trava um pouco. Tem um jeitinho aí de destravar? Inclusive, para estudo eu uso muito isso. Porque como você, por exemplo, você está estudando... No meu caso não, porque eu nunca estudei direito. Então, quando você estuda, isso é uma coisa que eu falo. Pra gente fazer uma hipnose para estudo, você tem que estudar. Não, tô falando assim, resgatar o que eu já estudei? Sim, sim. E a gente faz muito. Eu até fiz com uma amiga minha, até ia pedir pra ela vir hoje aqui, mas acabou que não deu. O que eu fiz com ela? Eu coloquei ela em transe, eu pedi o caderno dela de estudo, coloquei ela em transe, fiquei com o caderno e falei assim, volta na última vez que você escreveu no caderno. Aí ela voltou no dia, eu falei, se vê escrevendo no caderno. Aí ela fazendo todo o processo, falei, agora lê pra mim o que você escreveu. E eu com o caderno dela na mão. E ela lendo e eu acompanhando o que ela tinha escrito. Gente, que legal! Então você consegue acessar isso. Então se você já estudou um dia, se você já falou um dia, essa memória tá aí. Ela só tá num lugar mais difícil de ser acessada porque você não usa. Então, gente, no dia da prova do concurso, vocês ligam pro João. Se você estudou, a gente consegue. E aí recapitulando tudo. Não, e eu ensino a pessoa a entrar em transe sozinha. Quando é técnica de estudo... Pra não esquecer, porque às vezes fica nervoso, né? Não, pra na hora da prova. O assunto é esse. Ela vai fechar os olhos, entrar em transe ali 2 minutinhos e voltar no dia que ela estudou aquilo e acessar o conteúdo. Porque e tem aí muita ela gente... volta do transe com o conteúdo fresco, porque ela acabou de ler. Entendi. João, a gente faz isso com todo mundo? Não, mas... a gente consegue existe fazer a possibilidade, com bastante gente. Se a pessoa quiser se entregar ao processo, a gente consegue muita coisa. Muita coisa mesmo. Pois é, e assim, até onde pode ir a hipnose? Existe um código de ética? Então, a gente não faz nada. Assim, a gente que eu falo, os hipnoterapeutas sérios, tá? A gente não expõe ninguém ao ridículo. Então, por exemplo, antigamente a gente via muito as pessoas imitando galinha na televisão, né, fazendo coisas assim. Hoje eu pelo menos eu posso dizer por mim, eu não faço isso. Faço. A gente tá numa roda de amigos e aí eu falo pra você, você topa? Topa. Então tá bom. Então a gente faz. Mas fazer por fazer pra pessoa passar o ridículo ali, eu não faço. Eu evito muito
qualquer tipo de tratamento que seja de cunho sexual sozinho, eu também não gosto de fazer, evito, sim, muito mesmo. Acho que basicamente é assim, fazer com que a pessoa fale coisas que ela não falaria, Sim. usando técnicas, né, como aquela do banho que eu te falei, que a gente consegue arrancar da pessoa, sim, mas não é ético, né? Nada ético, né? Por exemplo, você conta a senha do banco? Então, mas várias vezes eu já esqueci senhas. Você consegue acessar pra lembrar? A pessoa pedindo. Vou te contar uma história que aconteceu comigo em consultório. Uma moça me contratou para fazer uma sessão comigo, porque ela tinha guardado uma mala com 25 mil reais e ela não sabia onde. Uma pasta. Gente, eu não ia esquecer nunca na minha vida. 25 mil reais e ela não sabia onde estava. Ela não sabia onde ela tinha guardado. E ela pediu para fazer uma sessão para que a gente voltasse no dia que ela guardou. E aí eu comecei o processo com ela dentro do consultório. A gente dentro do consultório fechado, só nós dois fazendo o processo. E aí a gente foi indo. Daqui a pouco ela abriu o olho. Porque o transe, gente, vocês podem sair dele a hora que vocês quiserem, tá? Eu não preciso te tirar do transe. A hora que você quiser, você sai. E aí ela tava no processo comigo, narrando aquilo que tinha acontecido, e eu falando, vai aqui e tal, o que aconteceu, não sei o que. De repente ela abriu o olho e falou, lembrei. Saiu correndo e foi embora. Mas pagou? Pagou, não, pagou antes. E foi embora e me avisou que tinha achado a bolsa. Ai, que bom. Então a senha você consegue lembrar, conteúdos estudados você consegue lembrar. Porque minha mãe já me deu tanta senha dela que eu queria lembrar. Tô brincando, mãe. Olha aí, tá vendo? Olha, eu sendo deserdada em 3, 2, 1. Não, pior que aí a sua mãe ainda vai vir brigar comigo. É. Né? Daqui a pouco, quando isso for ao ar, meu celular vai tocar. Fala, e aí, você não fez não, né? Obrigada, João. Eu adorei sua participação. Eu que agradeço. Foi bem esclarecedor. Tanto pra mim, que acredito que para o pessoal de casa. Muita gente, né? As pessoas têm uma visão distorcida da hipnose. Exatamente. Eu tinha também, né? Não posso nem julgar. Até você conhecer, todo mundo tem, né? E o bom é que a gente pode, através da internet, levar conhecimento pra muita gente, né? Exatamente. Mas eu amei, viu? Eu que agradeço. Eu acho que esse seu projeto vai ajudar muita gente. Tenho várias pessoas para te indicar. Você já me indicou algum, já tá até marcado, gente. Que top. E tenho mais um monte de gente para te indicar, porque eu acho assim, por exemplo, a Raquel, que faz esse trabalho lá do evento, ela tem um projeto que chama Pague com um Sorriso. Nossa, que legal. Que ela pega as mulheres que fizeram mastectomia por conta de câncer, e ela faz a reconstrução da auréola das pessoas, das mulheres, depois que colocam o silicone. Que legal. E ela faz isso totalmente de graça, apenas para transformar a vida. E é o que você faz, né? Você está através do conhecimento, através da conversa, através desse projeto. De amigos, né? Graças a Deus que sem eles... E você foi a pessoa que mais me incentivou. Eu vou continuar incentivando. Eu acho que esse seu projeto tende a mudar a realidade de muita mulher aí, e eu acredito que essa mulherada daqui pra frente só tende a ver a luz no fim do túnel, né? Ai, amém. É o meu intuito, é o meu objetivo, né, com tudo isso, porque você passar uma vida sem ter agregado muita coisa na vida de outras pessoas, pra mim não faz muito sentido. É o que você deixa, né? É o legado, né? Exatamente. É o que você Mas deixa. muito obrigada mesmo. E para quem tá aí acompanhando, se quiser deixar nos comentários que vocês querem parte 2 com o João, a gente inferniza ele lá nas redes sociais dele, que eu vou deixar aqui o @ dele também. E, gente, curte aí, compartilhe, comente, não deixe de acompanhar, inscreva-se aí no canal e até o próximo episódio.